Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Cláudia, eu sou graduanda em Letras e estou aqui para te ajudar a tirar dúvidas de português. Eu faço letras português e eu deixei uma caixinha lá no meu Instagram sobre dúvidas de português e me colocaram uma dúvida assim: o uso da vírgula. E isso fez um boom na minha cabeça, gente, que eu vou explicar para vocês. Esse é o Português Sem Mistérios e eu quero muito conversar com vocês sobre o uso da vírgula. Bora pro vídeo. Bom, gente, como eu me apresentei, meu nome é Maria Cláudia. E eu sou ainda graduanda em letras, eu ainda vou me formar o ano que vem. Só que já era pra eu ter feito esse curso de letras, há 1000 anos atrás, tá? Tipo 2000. E eu sempre fui muito bem em redação, eu sempre fui muito bem pra escrita. E quando eu tava na escola, lá nos anos 90, quando eu fazia redação, eu nunca tive problema assim com a vírgula. Então assim, eu me dou muito bem com a vírgula, eu e a vírgula somos muito amigas. Então, quando alguém me perguntou da dúvida da vírgula, eu fiquei, tá, eu sei usar a vírgula pra mim de boa, mas eu não sei explicar. Porque o que acontece? Quando eu fiz o Enem, 2001, acho que foi 2001, foi 2002, gente, pena que eu não tenho mais o papel na mão. Eu tirei uma das maiores notas do Brasil, tipo assim, antigamente a gente chegava em casa, tinha até o gráfico da onde você ficava na redação do Enem. E eu tava tipo entre o topo. E eu fiquei muito orgulhosa de mim. Mas enfim, não fiz a graduação. Eu fui me casar, eu tive filhos, eu fui ser dona de casa, fui encher o bucho e lavar louça, lavar roupa. Enfim, por isso eu digo assim, meninas, antes de casar, se formem. Depois que vocês estiverem com o seu diploma na mão, aí vocês casam. Então assim, não quer... o uso da vírgula é muito importante. Ela muda tudo. Ela muda tudo, literalmente tudo. A importância da vírgula, gente, é tudo. Vamos começar pelos exemplos plásticos, tá me atacando cebolinha. Gente, lembrando que eu já disse não sei quantos vídeos, mas eu vou deixar bem claro, eu tenho dislexia. E além de ter dislexia, TDAH, então eu troco letras, eu faço letras e troco letras. Olha. Ai, o plot twist! Então, assim, às vezes eu vou tropeçar em umas coisas muito absurdas, mas é dislexia, gente, é sério. O negócio aqui é complicado. Então, tá. Vamos para uma coisa muito básica que a gente vê na internet. Vou dar um exemplo aqui, ó. Olha isso aqui. Deixa eu pegar a régua. Vamos comer, gente. Olhando assim, fica um negócio muito estranho, né? Falei, meu Deus, vamos comer gente, a gente vai virar canibal? Ou coisa aí que vocês estão pensando, muito bem que eu sei que vocês estão pensando. Olha como a vírgula. Às vezes, você só tá chamando a galera pra comer, então você escreve assim, vamos comer. Gente, vamos comer! Gente, venha, vamos comer. Então a vírgula, ela mudou totalmente esse sentido aqui da frase. Nós não vamos comer, gente. Nós vamos comer comida. E a gente está chamando a galera aqui, galera. Então vamos comer comida. Então a vírgula aqui, ó, muda totalmente o sentido da frase. A vírgula, ela serve para separar elementos. Por exemplo, a vírgula é usada para separar elementos que têm a mesma função sintática de uma oração, especialmente coisas que não estão ligadas, não são ligadas. Por exemplo, e nem. Então, o e o nem fazem a ligação. Fiquei com o dedo aqui. Por exemplo, objetivos, conteúdos, métodos, recursos didáticos, compõem um plano, né? Então, a vírgula é para separar. Eu quero uma coisa e, aí vírgula, e tal coisa. Então a vírgula, ela vai separar esses elementos que têm a mesma função sintática na mesma frase. Por exemplo, sabe aquelas... Vamos fazer um exemplo bem mais fácil, né? Fui na feira, comprei maçãs, bananas,
e uvas. Você quer uvas? Tá dando pra entender que é uvas? Meu Deus, a minha letra é horrível. Então tá. Comprei maçãs, bananas e uvas. Assim, maçã, bananas e uvas. Elas são o mesmo elemento. Frutas, né? Então elas são o mesmo elemento. Mas a gente fica falando, comprei maçãs, bananas, uvas. Comprei maçãs, bananas, uvas. Um negócio bugado, né? Mas você não vai falar, comprei maçãs e bananas, e uvas, e laranjas, e não sei o que. Você não vai colocar e em cada fruta que você comprou se você comprar umas 10 frutas diferentes, tá? Então você só usa vírgula, 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 vírgula. E na última fruta você coloca o e. Então a vírgula ela vai separando os elementos. Então a vírgula nessa situação serve para separar os elementos. Vê? Vamos pôr mais elemento aí. Aí você vai lá na feira, você não compra só frutas, você compra outras coisas, né? Você vai comprar. Na feira, comprei. Na feira, comprei cenoura. Oi, dona cenoura, batata. Ai, que muito horrível. Couve. O que mais que a gente pode comprar na cenoura? Ajuda aí, gente. Não tô ouvindo. Batata. Não, batata já foi. Tomate. Tomates. Ô, gente, mas olha só. Já comecei a bugar meu cérebro. Tomate. O que mais que a gente pode comprar na feira? Cebola. Cebolas. O que mais que a gente compra na feira, gente? Vai me dando exemplo aí. Alho, tá. Então vai, tá bom. E alho. Então, assim, não importa quantos elementos. Aqui, nesse caso, a vírgula vai separar cada elemento da mesma frase. São elementos que são da mesma família, assim. Que você tá falando de uma coisa que tá no mesmo assunto. Então, você vai separando. E aí, na última, você vai colocar o E. Que nós já vamos falar sobre esse E, tá? Esse E não vai ficar aí à toa. Isso aqui também é um exemplo que você pode separar uma lista de compras. Vai fazer uma lista de compras, né? Das coisas que você comprou, das coisas que vai comprar. Eu quero comprar isso, 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 isso. Você vai pondo vírgula, né? E sempre que você for colocar o E, aqui tem o E, né? Você não vai usar vírgula antes do E. Porque aí vai estar errado, tá? Você tem que pôr só o E. Quando você colocar o E, você não usa a vírgula. Porque o E, ele vai estar dando essa ligação. Ele é um elemento de ligação entre os itens. E ele já está me avisando que eu não vou ficar mais soltando um monte de verbo. Verbo não. Eu não vou mais ficar soltando um monte de elementos nessa frase, tá? Eu estou avisando que a frase está acabando. Então, assim, se eu estou dando exemplo de uma coisa, isso, eu já sei que aquele E já é o finalzinho do exemplo. Então, assim, é até ali. É o último item. Então, agora nós vamos ver o uso da vírgula após o vocativo. Após o vocativo, utilize a vírgula para separar o nome da pessoa a quem se dirige a fala. Por exemplo, né? Vamos fazer um vocativo aqui, ó. João? Não vamos de João, não. Vamos de João, não. É um nome que eu tô toda hora berrando pra vir aqui. Eu sabia esse exemplo com João, com Agatha, eu não sei não. Gente, a minha filha se chama Agatha, é Agatha com GH, antes que alguém queira corrigir o Agatha dela. Agatha! Vem aqui! Eu falo isso aqui o dia inteiro. Não falo, eu berro isso aqui o dia inteiro. Agatha! Agatha! Nossa, o nome dela já é hipervocativo. Olha que nome gostoso de falar. Gente, que delícia que é. Agatha, vem aqui. A gente fala, né? Quando a gente for usar o vocativo, o nome de uma pessoa, a gente vai pôr a vírgula. Porque isso vai dar uma entonação, ó.
Agatha, vem aqui. O vocativo é a invocação de alguém. Então, assim, eu tô invocando. Eu estou invocando a Agatha. Então, eu estou invocando a minha filha, que é um terror. Que é a pessoinha mais danada que eu conheço nesse mundo. É a melhor pessoa do mundo, mas é a pessoa mais danada que eu conheço. Ela é terrível. E então eu tô chamando ela. E ela não me ouve. Então eu começo a dar um berro. Ah, Agatha, vem aqui. Então a gente tá invocando a pessoa, a gente tá chamando a pessoa, a gente tá vocalizando. Vem aqui. Às vezes, muito raramente, eu estou longe do meu celular. Mas por incrível que pareça, é eu estar longe do celular, meu celular toca. E ninguém atende, ele fica lá. Por um motivo eu estou longe do celular, o celular resolve tocar. Parece que a pessoa que está me ligando adivinha que naquele instante eu estou longe do celular. Eu fico quase 24 horas com o celular na mão, aí eu ficar 5 minutos longe do celular, ele toca. Aí eu começo a berrar, Agatha, atende o celular. E quem disse que ela atende? Ela fica lá, com fone de ouvido, olhando pro computador, olhando pro tablet, olhando pro celular. Agatha, atenda o celular. Ela vai falar que eu tô agressiva nesse vídeo. Mas você tá tão agressiva. Então, assim, sempre que, ó, o uso do vocativo, no nome, você fala assim, fulano vem aqui, fulano faça não sei o quê. Quando você está dando uma invocação de alguém, você está invocando alguma coisa, põe a vírgula. Acho que vai dar para gravar. Falar de aposto. Entre aposto, emprega a vírgula para separar o aposto, que é uma explicação ou uma especificação. Por exemplo, Lisboa, a capital de Portugal, é uma cidade encantadora. Vamos lá? Vamos lá, vai. O aposto é o termo gramatical que se junta a outro valor, outro de valor de substantivo ou pronominal para especificá-lo melhor. Ele é geralmente separado. É geralmente separado do termo que acompanha por vírgula. Por exemplo, na frase Lisboa, vírgula, a capital de Portugal, vírgula, é uma cidade encantadora. Capital de Portugal é o aposto que explica o termo Lisboa. Então, Lisboa. Aqui eu estou explicando. Vamos tentar pôr assim, ó. Vamos pôr uma palavra mais coloquial, né? Eu estou explicando. Eu poderia falar, Lisboa é uma cidade encantadora? Poderia. Ah, Lisboa é uma cidade encantadora. Mas eu estou dando uma explicação. Né? Eu estou fazendo o aposto. Eu estou explicando este termo. Eu estou explicando o que é Lisboa. Ah, o que é Lisboa? A capital de Portugal. Então, cada uma vai ter uma função específica na oração. Então, por que nós temos essas duas vírgulas? Compreendeu? Porque eu estou falando de uma cidade e eu estou falando que esta cidade, ela é encantadora. Tá, mas eu estou explicando dentro da oração que essa cidade, ela é capital de um país. Então, eu estou dando, né, uma explicação. Então, isso é um aposto, um termo aposto. Posso colocar aqui, ó, aposto. Ai, que horrível, mas tá bom, né? Tá dando pra entender. Então, é isso. Então, assim, quando a gente for falar fulano, o filho do Beltrano é uma pessoa inteligente. Eu tô usando o mesmo padrão de frase. Então, eu tô falando de alguma coisa, fazendo um aposto desta coisa, né? Falando uma pessoa não é coisa, só tô dando exemplo. E aí eu falo do que eu quero falar dessa pessoa, né? Então, aposto é o termo que explica ou especifica outro termo. Frequentemente aparece entre vírgulas. Um outro exemplo é João, professor do ensino médio, está de licença. Então, poderia colocar João está de licença? Poderia. Mas eu coloquei João, vírgula. Vamos fazer a frase? Vai ficar fácil. João, vírgula,
professor do ensino médio, vírgula, está de licença. Beleza? Beleza? Então aqui é a mesma coisa, ó. João está de licença. Mas eu estou explicando quem é João. Eu estou dando o aposto do João, eu estou explicando o termo. Quem é João? O João é o professor do ensino médio. Ele está de licença. Então, nós sabemos que o João está de licença, provavelmente virá um professor substituto. Então, resumidamente, é isso. E eu espero que tenha sido palpável o exemplo. Então, se você estiver entendendo, dá um joinha aí. Dá um ok, comenta aí que você conseguiu entender, para a gente poder partir para as próximas regrinhas. Segura na mão de Deus que esse vídeo vai ficar longo, gente. Vai ficar longo. Eu sei que os vídeos estão longos, eu tenho que fazer curto, mas não dá, gente. É tanta coisinha. E olha que o que eu falo não é 1/10 do que deveria ser o assunto, né? Muito importante vocês estudarem em casa, né? Coloque a vírgula após os advérbios, como sim e não, no início de respostas. Por exemplo, você pode vir aqui? Não poderei comparecer. É que a gente não fala assim tão formalmente, né? No dia a dia, se você fala, você vai poder vir? Não vou. A gente fala assim, né? Não vou. Pronto. Desse jeito, né? Não vou. Mas na língua padrão, a gente não pode falar assim, né? Na língua padrão, a gente vai colocar não. O não, dito 2 vezes, nós temos aqui uma vírgula. Pode, acabei de largar. Não posso comparecer, não poderei comparecer. Depois dos advérbios, sim, não, quando esses advérbios iniciam uma resposta, eles devem ser seguidos por uma vírgula. Por exemplo, sim, estamos satisfeitos com o resultado. Sim. Tá? Então, assim, sim, estamos satisfeitos. Então, sim. Não, então sempre que você responder uma pergunta com sim ou não, você vai respondendo uma pergunta com sim ou não, você vai colocar a vírgula. Não interessa que pergunta que te fizeram e que resposta você vai fazer. Começou com sim, começou com não, põe vírgula. Na intercalação de textos, a vírgula é usada para inserir expressões intercaladas dentro de uma oração. Por exemplo, vi, porém, as opções que eu tinha. Vamos lá ver. Vi. Nas orações subordinadas adverbiais, a vírgula deve estar presente na separação de orações. Na separação de orações subordinadas adverbiais, quando elas iniciam. Embora estivesse mau tempo, forem à praia. Embora estivesse mau tempo, nós estamos falando uma coisa. Embora estivesse acontecendo uma coisa, nós fizemos outra. Embora estivesse um mau tempo, foram à praia. As orações subordinadas adverbiais, elas são orações que funcionam como advérbio. Ou seja, elas adicionam uma circunstância à oração. Qual é a circunstância nessa situação? O mau tempo. Quais são as circunstâncias aqui? As opções. Então, aqui tem o mau tempo, mas eu fui à praia, né? Ou seja, elas adicionam uma circunstância à oração principal. Essas circunstâncias podem ser de tempo, de causa, de condição, de modo, pode ser vários tipos de condição, né? E elas são dependentes da oração principal e não tem sentido elas não estarem completas, né? Então, se eu não vou conseguir tirar uma vírgula da outra. Se eu tirar essa oração, foram à praia. Você já imagina que o tempo estava que nem hoje, né? 40 graus. Mas estava chovendo, estava um mau tempo. Não sei se estava chovendo, mas está falando que estava um mau tempo, né? Aqui eu vi. Viu o quê? Sei lá. As opções que eu tinha. Ah, tá. Então você vê que uma oração, ela está subordinada a outra. E ela é
advérbio, né? Uma subordinada adverbial. Então, ela está subordinada. Então, ela está subordinada. Então, assim, justamente isso que ela está falando. Ela está subordinada a outra. Então, uma oração depende da outra. Então, porém, as opções que eu tinha. Se eu colocar assim, porém, as opções que eu tinha, sem o vi, fica estranho também, né? Então, eu vou precisar de uma e vou precisar da outra para entender. Então, lembrando que isso aqui são duas frases diferentes, são duas orações diferentes. Então, assim, essa não fica sem essa e essa não fica sem essa e vice-versa. São orações subordinadas, adverbiais. Agora nós vamos para as orações subordinadas adjetivas e explicativas. Nas orações subordinadas, adjetivas e explicativas, a vírgula ela é utilizada em informações acessórias que ampliam ou esclarecem. Gente, qual é a palavra que eu uso? Eu sei que essa palavra deve ser tirada do vocabulário, eu ainda não encontrei. Esclarece uma informação, mas que podem ser retiradas da frase sempre contra. Nós não podemos retirar uma oração da outra que elas perdem o sentido. Nessa que nós vamos ver, ele não vai perder o sentido, ele vai continuar, a frase ela vai continuar com o sentido dela original. Quer ver? Este exemplo que eu peguei no livro, peguei do livro. É isso aí, gente, tem que estudar de novo. Este exemplo, inclusive, gente, eu achei tão legal que eu achei esse exemplo no livro, porque esses dias nós estudamos isso na faculdade. Adorei. Gregório, vocês sabem o que é de Gregório? De Matos. Ai, gente, eu tô no meu caderno daqui. Cadê? Ai, por que eu não peguei? Olha, gente, meu caderno na faculdade. Eu preciso achar ele aqui. Ai, eu anoto coisa pra caramba. Aqui, ó. Estudamos Gregório de Matos essa semana. Gregório de Matos. Ai, meu Deus. Tô emocionada. Que é a principal ele é subversivo. Ó, segundo que a gente viu na faculdade essa semana, Boca do Inferno, a célebre alcunha pelo qual responde o poeta Gregório de Matos, poesia de circunstância satírica e economiástica, que significa um elogio exagerado, poesia amorosa, lírica e erótico-irônica. Erótico-irônica, gente. Poesia religiosa, exagero e astúcia. Humor negro para criticar a sociedade. Ele era conhecido como Boca do Inferno porque ele era chamado de poeta maldito. Ele irritava a elite da época dele e eu fiquei assim, maravilhoso. As orações subordinadas adjetivas explicativas, olha, ele está explicando, né? Gregório de Matos. Elas adicionam informações que, essencialmente, ao substantivo que elas modificam, ou seja, elas fornecem uma explicação adicional que podem ser removidas sem alterar o sentido fundamental da frase. Por exemplo, Gregório de Matos era conhecido como Boca do Inferno. Pronto, acabou. Posso falar isso? Posso. Está errado? Não, de forma alguma. Gregório de Matos era conhecido como Boca do Inferno. Só que aqui, por que nós temos um texto aqui entre vírgulas? Porque aqui nós temos uma explicação. Justamente isso aqui, ele adicionou uma informação que, se você retirar, ela não tira o sentido da oração. Então aqui nós temos uma oração completa, mas aqui temos uma informação adicional. Qual é a informação adicional? Que é a principal expressão do barroco no Brasil. Então, assim, é uma informação muito importante, mas ela não é essencial para esta oração.
ele não muda o sentido fundamental da frase, né? Elas são, então, separadas por vírgula. Olha a vírgula aqui e olha a vírgula aqui. Então, eu tô falando uma coisa, aí eu vou explicar. Eu tô falando uma coisa, eu tô falando esta régua que é azul. Ela tem 30 centímetros. Eu posso falar, essa régua tem 30 centímetros. Beleza, então eu quero falar, esta régua, vírgula, que tem 30 centímetros, vírgula. Entendeu, né? Introduzidas com pronomes relativos, como que, quem, qual, onde, entre outros. Então, assim, a gente tá falando de fulano que, fulano e de alguma coisa que é esta régua, que é azul, entendeu? É isso aí, né? Vamos para a próxima regrinha. Omissão de verbos. A vírgula também é usada para assinalar a omissão de palavras, principalmente na omissão do verbo. Isso é comum em listas ou enumerações, onde o verbo é o subentendido. Na reunião, o gerente falou sobre metas, prazos, orçamentos, etc, etc, etc. Vamos lá ver? Gente, nesse exemplo, o verbo falou, ele é utilizado na primeira parte da frase e está subentendido após a vírgula, ou seja, ele falou do quê? Ele falou sobre metas, prazos e orçamento. Eu não preciso ficar falando, o gerente falou sobre metas, o gerente falou sobre prazos. Não preciso repetir isso toda hora, já está subentendido que ele falou sobre metas, prazos, orçamentos. Já está ali dentro. Então, você não precisa ficar repetindo. Então, a frase, a vírgula, ele vai tornar a frase mais concisa e evita essas redundâncias. A mesma coisa da equipe. A equipe falou sobre dificuldades, soluções, expectativas. Eu não preciso ficar falando, a equipe falou sobre dificuldades, a equipe falou sobre soluções, a equipe falou sobre expectativas. Não, a reunião, o gerente falou disso, disso e disso. Acabou. Assim, eu não preciso ficar repetindo. E eu espero que dê pra ver essa minha letra aqui que tá horrível. Então, assim, neste caso, olha só, eu tô botando, né, vírgula para cada assunto que o gerente falou. Eu ponho vírgula para cada assunto que a equipe falou. E assim eu não preciso ficar repetindo a mesma coisa, repetindo. E assim o seu texto não precisa ficar gigantesco. Às vezes você precisa de um e-mail para resolver um problema que você pode resolver, né, em 2 minutos. Não precisa ficar repetindo, entendeu? Então a vírgula, gente, ela facilita a nossa vida e você respira, né? Porque as pessoas falam assim, aonde põe vírgula? Aonde você respira? Não exatamente, porque se você for uma pessoa que é ofegante, você vai pôr vírgula em cada um. Mas vou dizer a verdade, quando eu encontro um texto na internet que a pessoa, a cada palavra tá pondo vírgula ali, eu fico louca, porque eu realmente respiro em cada vírgula e eu fico, meu Deus, eu não consigo ler esse texto. E a pessoa que também escreve cada palavra um ponto, eu também fico doida, porque eu paro, leio. E a leitura não fica dinâmica. Então, assim, vamos tentar ler fluidamente, né? Gente, esse vídeo de hoje ficou comprido. Eu vou tentar editar para ficar o mais curto possível, mas não vai dar. Por isso eu te peço, assista até o final. E faça suas revisões em casa, porque não é fácil, são muitas regrinhas. E eu fiz, um esforço tremendo para revisar cada regrinha. Se estiver faltando alguma regra, põe aqui nos comentários que eu vou correr atrás, gente. Me perdoe se faltou alguma coisa aí, mas estamos no caminho. E legal de gravar vídeo dando aula, que quando eu começar a dar aula em sala de aula, eu vou estar treinada, acho, né? Porque lidar com ensino fundamental 2 e ensino médio não é fácil. Isso, no mais, muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!